Boa tarde, bom domingo para todos. Eh, ¿Cómo que están? ¿Cómo que están con los... fico feliz porque la gente está gostando de los vídeos que, que estamos haciendo aquí para vocês, de todo corazón. Y, bom, esperando siempre que sea de utilidad, ¿no? De utilidad allí, para quien comienza la cerámica, para quien está en la cerámica y, bom, tenha aprendido alguna coisa a mais, porque sempre se aprende, ¿no? De todos os professores se aprende alguma coisa. Eu sempre aprendi de muitas coisas, ¿no? De muitos professores que eu já nombrei, e também de muita leitura, muita leitura. Algo que es imprescindible, ¿no? Lectura. Y no acreditar lo que falan los libros, sino experimentar lo que falan los libros. Cuando você experimenta y dá certo, então você ahí consigue aconselhar, recomendar ese libro. Bom, hoje vamos a tocar um tema tranquilo. Estoy, mientras falo com vocês, estoy pensando, porque eu não preparo muito eu coloco 5 ou 6 tips para falar y después la gente comienza a preguntar y ahí se va desarrollando la hora de trabajo, ¿no? Y, bom, amanhã lembrem que coloco un ventilador aquí que está haciendo calor. Hoy ya no da, mas amanhã voy a colocar un ventilador porque está quente aquí, con las luces y todo. Vamos a hablar de fornos. Sobre todo vamos a hablar de fornadas. Eu gostaria aí de que vocês participem con las dúvidas, aunque hayan que sea una dúvida tonta de falar, falen, porque con certeza la dúvida de você es la dúvida de muchos. Lembren eso, siempre pregunten cuando asisten a un curso, nunca se sientan menos que ninguém, ni más que ninguém, ¿no? Todos estamos aprendiendo, estamos en ese camino. Yo mismo, ontem, asistiendo a unos vídeos japoneses, aprendí mucha cosa. Bueno, la gente va por ese camino, ¿no? Yo creo que es lo bonito de la cerámica es que no tiene fin. Cuando você haya que conquistó alguna cosa, va por otra cosa, va por más. Cuando haya que conquistó un core, va por más. Imagina la cantidad de cosas, ¿no? Que tienen para experimentar. Argilas, masas, ¿no? Falo de masas compostas, cores, colorir, texturar, texturizar, engobes, como es que falan vocês, chapados, engobes texturizados, que dan volumen a la pesa, terras sigilatas, que vaya a temperatura, es una cosa muy agradable. Materiales para fuego directo, y después el tema de esmaltes, que es una cosa chiquín, no más difícil, sino quien experimenta mucho termina siendo gostoso, simples, mas quien no experimenta y haya que con una fórmula va a conseguir, tiene que tener sorte. Puede ser, mas es gostoso hacer su propio esmalte, ¿no? Estoy estirando un chiquito la conversa de fornos para que se junte un chiquín más de gente, porque ontem muchos me procuraron para hablar de curvas, de fornadas y de biscoito y temperaturas ideales. Bueno,
Então estoy aguardando a algunas personas que iban a asistir y aquí que me están haciendo señas y bueno, vamos para frente, ¿no? Entonces, los fornos eléctricos, vamos a hablar de lo que está en todo el mundo, ¿no? Fornos eléctricos. Forno eléctrico es un forno que va a tener una cocción oxidante neutra, falemos. ¿Por qué? Oxidante. Porque no va a tener la capacidad, el forno, de trocar cores por su atmósfera que está dentro, ¿no? Siempre va a ser igual, siempre va a ser en subida, meseta, subida, y no va a conseguir trocar los cores, por ejemplo, del cobre, los cores del óxido de ferro, ¿no? Sabemos que esos colores se reducen, los óxidos, los de cobre y de ferro, más con lo que se llama haciendo una reducción en los fornos a gas o a leña. Yo falo de cocción oxidante, neutra en el forno eléctrico, porque el jeito mío de hacer la cocción es tirando siempre la primera tampa del tampón, ¿no? Del forno, y quien no tiene tapón, yo dejo cuando fecho la tampa, dejo medio centímetro abierto, ¿no? Ahí van embora gases entonces, pero también por ahí entra un chiquín de oxígeno. Entonces, 3%, 5%, 8%, hasta ahí convierte, troca la oxidación oxidante plena a neutra, ¿no? Bueno, todos en un principio, casi todos ceramistas en un principio, compran forno eléctrico. Las ventajas del forno eléctrico son que es simple de manipular, o se consigue llevar de aquí para allá, de allá para acá, en sus mudanzas, y no hallo que sean baratos, como cuando comenzó el tema de los fornos allá por el año 20, 30 y 40, que ya fueron el año 40, ya fue ya consiguieron hacer los fornos bien feitos, ¿no? Mas ahora los fornos hallo bastante caros, simples de trasladar, simples en su de transportar, simples en su manipulación, mas no hallo barato. ¿Por qué? Mas são práticos, não? Aquí mi mujer fala porque ella gosta. Son prácticos, son muy prácticos. Y, por ejemplo, desculpa. Por ejemplo, si vamos a un área comercial ahora. Ai, meu Deus, entrou bicho aqui. Entró un bicho en mi casa. Entonces mi mujer comienza a gritar. Mas no es un bicho, una mariposa. No acontece nada. Si quiere, puede matar. Não. Entonces, sacou de foco o que estava falando. O forno elétrico tem as suas praticidades. Sim. Mas é caro. Mas é caro, sim. Mas não estava falando, não lembro agora o que estava falando. Vamos esperar porque vou recordar. Eu não gosto de ser interrompido. Então, fico assim, porque como não tenho um papel para continuar, então aí fico um chiquín como arrasado, não? Mas vamos ver se consigo. Bom, vamos por outro caminho.
Los fornos, você coloca el forno na tomada. Caros, que eran caros. Estaba falando que eran muy caros. Eu, por exemplo, aqui tenho uma chácara que tem 50 metros hasta el forno. Tem 50 metros de um fio que es desta grossura, que es muito caro. Já tem outro padrão, que colocar outro padrão. Tenho que se gasta muito de energia, se gasta 2,5 vezes a mais que en el forno a gas, ¿no? Y estaba hablando sí de la parte comercial. Por ejemplo, la parte comercial del forno es que los colores son muchas veces, por ejemplo, ahora se utiliza un rosa, ¿no? En el forno eléctrico el rosa sale bonitinho. Se utiliza el vermelho natal, sale vermelho natal, bien chapado y bien bonitinho para la venta. Hay mucha gente que ainda no comprende mucho los esmaltes orientales, los esmaltes que tienen alguna cosa, ¿no? Como se fala de alma, lo que yo falo de alma. Mas bom, então, voltando al forno eléctrico, simples, se coloca el forno, dependiendo qué forno, aquí hay muchas marcas de fornos, ¿no? Muchas marcas de fornos y muchas indicaciones de mesetas de cómo hacer una fornada, ¿no? De patamares. De patamares, ¿no? No patamares, sí. Cómo llevar un forno. 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto y medio, 1 minuto y 35 segundos. Bastante difícil. Mas primero vamos a hablar de cómo se carga un forno. Carregar. Cargar. Carregando o forno. El forno, si es cilíndrico, cuadrado, como sea, tiene una carga que tiene que ser pareja. Tiene que ser una carga en cantidad de kilos. No tomemos como que colocamos cerámica. Estamos colocando un material ahora sí refractario que va a pasar temperatura de un lugar que esquianta a uno que no esquianta, a uno que está frío. Entonces va a ser para trasladar el calor de aquí para aquí, de aquí para aquí, de aquí para aquí, de aquí. ¿Está bom? Entonces, si você carga, por ejemplo, en el primer show, 100, por falar, ¿no? Xícaras, 100 xícaras. Y después sube con los soportes y coloca, son 1, 2 o 3 pasariños de colada, va a tener menos kilos. Entonces, el forno va a tener una confusión, ¿no? Sobre todo los fornos que son muy, entre aspas, inteligentes, va a tener una confusión, ¿no? Aquí tengo que estar mucho tiempo a resistencia acesa y aquí menos. Y aquí si cargan más kilos, más. Y ahí, bueno, un forno Scud se desliga automáticamente. Cuando no consigue en 20 minutos subir 1 grado, ahí desliga. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta ahí hasta ahora? Todavía no. No hay pregunta. ¿Está claro por aquí la carga del forno? Carregar o forno. Sí. Carga sería el cargamento. Cargar el forno. Entonces, vocês, no sé si está indicado como que indican aquí los fabricantes de fornos eléctricos, mas o chão del forno, que son tijolos isolantes, todo el forno está hecho de tijolos isolantes, es un tijolo que si vocês van directo con la pesa, van a machucar, ¿no? Y
si tem un problema de que un esmalte escorre, va a colar en el tijolo. Entonces, pueden hacer un estrago ahí en el chão. Esto puede ser muy básico, ¿no? Mas hay gente que no sabe, no sabía, por ejemplo. Vocês, a primeira coisa que tem que hacer en el forno es colocar una placa en el chão. A primeira coisa que tem que hacer cuando compran el forno. Ya ven con placas. Una tem que ser de chão. Siempre tem que estar ahí. Conselho que eu doy es entre la placa y el chão colocar cuarzo con la pinera. Entonces, con una pinera colocan cuarzo, van haciendo así, prontinho, ¿no? Cuando está completo, es una capa muy superficial, ¿no? No sé si da para ver, mas eso hace que la placa de tantas queimas no cole, ¿no? No va a colar totalmente nunca, porque ambas son, uno es refractaria, el otro va a ser isolante, mas puede acontecer que con el tiempo en algún lugar que cayó un chiquín de estrague, ¿no? Porque esta placa con certeza en algún momento va a quebrar no meio, con certeza. A placa do chão pode ser do tipo colmeia, furada, é bom? No, tiene que ser sin furar las placas. Uma placa sem furos. Sí, placas sin furos. Entonces, depois, sim. Tem fornos que na parte de baixo deles também, o que seria o piso, também tem resistência. Tem resistência, bueno. Alguns modelos têm. Isso. Los que têm resistência, vocês nunca van a colocar una pesa sobre una resistencia. Entonces, mas tampoco ahí van a colocar directamente la placa sobre, tampando las resistencias. O sea, imaginen que estas son 4 resistencias, ¿no? Con los tijolinos dividiendo, nunca van a colocar la placa así, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un soporte de 1 centímetro para no perder espacio en el forno, y ahí van a colocar la primera placa, ¿no? Sería medio centímetro lo que precisen, ¿no? Pero medio centímetro está ótimo, no tiene problema. Eso separar la placa de la resistencia del forno. Faça pregunta. Não, ¿Serven tanto para quema de bizcocho cuanto de esmalte? Sí, siempre tiene que ser quema de biscoito y de quema de esmalte. ¿Cómo se colocan las placas? Las placas refractarias, la misma cosa. Tienen que tener la misma conducta para colocar placas refractarias y para biscoito y para esmalte. ¿Está bom? ¿Este un chiquinho de café? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Vamos para frente. Entonces, vocês já colocaram una placa. Agora tem que colocar, encher el forno. Ok? Obrigado. Encher el forno. Lembren, se eu coloco aproximadamente, entre aspas, 15 kilos de pesas aquí embaixo, en la próxima prateleira tem que colocar de 10 a 15 o de 10 a 20, mas por aí. Nunca puedo colocar 20 kilos embaixo y 1 kilo encima. No sé si se comprende eso. Porque eso va así a dar después problemas en el esmalte. Segundo, colocamos la placa. Imaginando que las placas de los fornos redondos ven así de este tamaño, hexagonales, octogonales o redondas mismas, ¿no? O si fuese cuadrada la placa, la misma cosa. Entonces, soportes que tienen que ser de alta lúmina, refractarios, compren soportes bons, porque muchos soportes no son bons, no son de alta lúmina,
son para quemas de baja temperatura de biscoito. Entonces, compren soportes para la temperatura que vocês pasan, la temperatura que vocês van a quemar, entendeu? Então, que faço? Este é um tema meu, não? Eu não pinto as placas com nada, não? Eu pintei a primeira vez, segunda vez, hasta que conheci um ceramista coreano que me falou que as placas não têm que ser pintadas. Tá, bom, como se faz? Del mismo jeito que falei con la primera placa, espolvoreando cuarzo con la pineira. Eso tiene que ser feito cada vez que se faça a fornada. Acontece que la placa siempre fica nova. Siempre fica nova. Nunca descasca. Entonces vocês tiran ese cuarzo y voltan a poner en la próxima quema. Y también lo que van a hacer es rifar aquí donde va a apoyar, tiene el cuarzo, mojan, y este cuarzo que fica ahí no va a dejar que cole, porque a 1200 grados, lembren que yo falo de alta temperatura siempre, ¿no? 1230 grados, 1300 grados, si vocês no colocan ninguna cosa aquí, esto va a colar con la placa y va a quebrar un día. Segunda cosa, tem que colocar aquí, tem que colocar embaixo la placa ya está espolvoreada, ¿no? Así, con cuarzo. Tengo cuarzo aquí, tenemos cuarzo aquí, esto no va a colar. Cuando desmontemos el forno, va a ser muy simple. Otra cosa importante, son 3, siempre son 3 soportes, no 4, mismo sella cuadrada. Y aquí va. Aquí se forma un triángulo. Y aquí tem mucha más resistencia que si vocês colocarem 4 soportes. ¿Se entendió? Entonces, cantidad de kilos aquí, a misma cantidad de kilos aquí, más o menos, no es pesar as pesas. Eu falo para que vocês no desequilibren tanto el forno, porque siempre se comienza con mucho entusiasmo al principio y se coloca todo y después para el final fica muy poco. Entonces el forno comienza a ser muy cheio embaixo y va devagar haciendo menos cheio. Tá pouco participativa a gente hoje. O outro perguntou aqui novamente se a placa for furada, né? Você precisa jogar o quartzo de novo, mas isso já foi respondido. Sí, pero si la placa es furada también tem que jogar alguna cosa para que no cole, ¿no? Entonces, el tema de las placas, eu gosto de que las placas tengan 1,5 centímetros aproximadamente de espesura, ¿no? Para ter durabilidad allí. A veces por comprar medio centímetro menos no tienen durabilidad allí. El forno se va yendo hasta el final y dejan un chiquinho que no toque nada en la tampa, ¿no? Tem uma pergunta aqui. Na placa eu coloco caulim na queima-gás? Sim. Eu coloco, não é caulim, é quartzo. Se falei caulim, esqueça. Quartzo. Você falou quartzo. 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 El quartzo tem tanta temperatura que soporta... Quartzo em pó. Quartzo em pó, sim. Por exemplo, eu tenho um forno a lenha grande, não? Eu faço deste jeito e deste mesmo jeito faço em um pequenín que tenho e en el forno eléctrico, del mismo jeito eu faço. Agora, quem gosta de pintar as placas, pintan. Eu estou falando de mi trabalho, não? E para quem le sirva, pode tomar. Então, tripé, porque senão a placa entorta.
Mismo que vocês tenham uma placa de 70 centímetros de complemento, ¿no? Son uno cada punta y uno en el medio. Sempre así. Puede ser pueden colocar dos si es muy comprida la placa. Duas aquí en la punta y otras duas en la otra punta. Y duas aquí. Mas siempre formando un T. No colocar porque la placa tiene 80 centímetros de complemento, muchos de estos, o 4, o he visto colocar de este jeito y una en el medio, ¿no? Y duas más aquí hayan que va a soportar más. Mas esta placa va a virar en 5 fornadas, ya la placa no sirve. Y que entorte una placa es ruim, porque después cuando tengan que quemar pratos rasos, van a sair ovais. Bom, tem a mesma pergunta aqui. Eu coloco caulim, então não é melhor o quartzo? Es mejor el cuarzo. Cuarzo. Esqueçam do caulín. Cuarzo. Cuando vocês pintan las placas, ahí vocês colocan caulín, alúmina, bentonita para que dê uma escorrida, pronto. E a alúmina misturada com quartzo, meio a meio, pode? Pode, mas a alúmina é muito cara para misturar. E se você não vai fazer uma queima com sal, acho que é um gasto que não tem sentido. Não? Eu faço já quase 17 anos, ou por aí mais ou menos, não? Que eu tive na Argentina uma Nagama, vários fornos a gás, a lenha. Aqui tenho um grandão que um dia vou mostrar para vocês, que entram 4 pessoas de pé. E eu trabalho deste jeito, só com quartzo, não coloco alúmina. Ainda não coloco alúmina. Eu não falo que em um vídeo, dentro de 2 anos, lembram que falei del quartzo, agora para coloquem alúmina. Tá. Não precisa. O quartzo funda a muito alta temperatura, não precisa alúmina. A placa entortou, tem um jeito de recuperar? Tem que comprar outra. Se entortou, já fiz um trabalho mecânico que muita gente fala, você dê volta. Não, a placa não se dá volta. A placa sempre se trabalha de um lado, não? Então, não é trabalhar assim, não são como as rodas de um carro, que você va de atrás, troca para adelante, no. Aquí esto es como debe ser. Ahora mucha gente trata de desentortar, por ejemplo, entortó un chiquinho así y la próxima quema coloca así. Pero yo te garanto que de aquí a unas quemas esa placa va a quebrar. Você agora la tiene entortada, está entorta. Pero si você coloca esos 3 pilares como un dique, la placa no va a seguir entortando. Yo tengo placas aquí de 2013, que ainda no entortaron. Ya están, no voy a falar, ya están casi en un límite, mas de queimas. No de entortamiento, de queimas, ya tengo muchas queimas a 1300 grados, ¿no? Entonces, tiene una durabilidad también las placas, salvo las de carbeto de silicio, carbudurum, no sé cómo falan aquí, essas pretas que têm muita durabilidade. Aqui tem uma pergunta da Argentina. Eu pintava com caulim as placas. Deixo de pintá-las com caulim? Pode deixar, sim, tranquila, de pintar. A única dificuldade que tem isso quando você espolvoreia é que tem que limpar os cantos, ¿no? Y colocar devagar. Llenar un forno también es parte de la cerámica. En la antigüedad eran especialistas que encargaban el forno, hasta el mismo, como no es sensei, bueno, más o menos, ¿no? Maestro, era el encargado de indicar a carga del forno. La carga del forno tiene que tomar como algo devagar, colocar todas las pesas que van a ser
metidas dentro del Queimadas. forno, queimadas, horneadas. E aí decir, bom, pego esta, coloco aqui, pego la outra, coloco aí. Não, onde que está a xícara, está por aqui embaixo, a outra está... Não, tem que ser metódicos, não? Porque se aprenden metódicamente agora com fornos menores, quem tem fornos menores, os primeiros fornos, depois vai ser muito mais simples quem decide recorrer este caminho da cerâmica e tem um forno maior, não? É maravilhoso encher o forno, você está falando aqui. Ah, sim, é maravilhoso encher o forno, com certeza. Mas sigamos falando do forno elétrico, não? Então, que faço? Vamos a falar primeiro por el biscoito. Vamos a ir por el biscoito. Eu não trabalho com programas. Mesmo é um forno que já tinha minha mulher, que é um Scucci, que é um forno muito bom. Excelente, falaria, não? Porque quando você faz algum erro de carga, o forno desliga. Então, aí... eu vou dar um exemplo simples, mas que ocorreu comigo na Argentina. Por exemplo, eu fiz unos vasos, así, y con la punchina bien finita. Entonces, toda la parte superior del forno quedó solo con punchiñas. Y embaixo, con esas formas de vasos, ¿no? En un momento gostava, ¿no? Eu fiz de práctica. El forno estaba 17 horas, 18, no acababa nunca. Que no conseguía equilibrar las resistencias de baixo a las resistencias de encima. Encima tinha menos material refractario para esquentar que embaixo. Então, quando falei com o fabricante, ele me falou disto. El forno Scud desliga e fala erro de carga, pronto. Então aí você já sabe. Mas quem não tem Scud, que tem outro forno, que não corte, você sabe que se demora demais, é que tem algum problema também na carga. Se não tiver outro, não? De resistência ou outra coisa. De tensão também pode ser, não? Então, Em qual temperatura você trabalha nos seus fornos? 1300 graus. No forno elétrico menos, cono 8, 1268 graus. Eu tenho várias temperaturas, mas o forno a lenhas é cono 10, 11. Aqui tem uma pergunta da Argentina. Algumas placas ficam como brilhantes e quebram a capa de caulim, a camada de caulim. Por quê? As placas, quando vão... E que forno tem? Bom, isso ela não disse. E, bom, fale-me que forno tem e a que temperatura queimam, não? Assim é mais simples. Porque, por exemplo, no forno a leña todo fica brilhante, porque a cinza vai colando, não? En los soportes. Não sei se aqui algum soporte dá para ver, mas olhem aí, hasta que como que quedou um cobalto aí, mas se vocês tocaram aqui, olhem, não sei se dá, o brilho, não? Então, isto é cinza, por isso tem que ser bons soportes, tem que ser bons os soportes. Ela disse que é um forno elétrico a 1040 graus. A verdade, da placa de caulim. A verdade é que não, o caulín é muito ruim, o caulín que você está colocando é um caulín que tem demasiado óxido de ferro, então é um caulín que atinge outras temperaturas, e aí eu recomendo que troque de caulín. No, é muito baixa essa temperatura para que fique brilhante. Agora, se você colocou, colocou? Placas de cordierita, placas de mulcorita, não sei como se fala já, não? Porque tem placas
que van hasta 1080 graus, 1100 graus, tem placas a 1300, tem placas que van a 1450, ¿no? Grados, que aguantan 1450 graus, las pretas, ¿no? De carbeto de silício. Aqui pergunta se você tem forno a gás. Eu tenho forno a gás menores, eu faço muitos forninhos a gás de provas, a ver se dá amanhã para fazer uma fornada, mas isso é outra coisa, não? Eu quero mostrar uma fornada em forno de prova a gás e tirar isso que é muito peligroso, essas coisas que são peligrosas. Forno elétrico é menos peligroso se você fica em sua casa, porque se pega fogo e você não está em sua casa vai embora, tá bom? E o forno a gás também tem que ter cuidado, e o forno a lenha tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com tudo o que é combustible, entendeu? Todo lo que es combustible, la gente no puede ligar el forno e ir embora. No sabe lo que acontece. Nunca sabe. Puede ser el mejor forno de todos, mas mucha gente no coloca cables, fíos ignífugos, que son fíos que tienen dentro como un talco, ¿no? Que si el fío esquenta y da un fuego, apaga, não? Apaga o fogo. Você pode falar pouco sobre gráficos de queima? Gráficos, eu não faço muitos gráficos, eu faço os meus gráficos de queima quando estou na queima. Não sigo um gráfico exato. Eu te posso indicar o que eu faço para desmitificar também um pouco ter que fazer tantas coisas quando uno queima, ¿no? Colocar tantos patamares y tantas cosas que eu gostaria de saber con los fornecedores de forno cuando colocan, por ejemplo, hoy una menina me mandó, eu não vou nombrar a marca del forno, mas de aquí do Brasil me mandó una folia que es quase una coisa tan matemática, ¿no? Que eu não acho correcto seguir ese lineamiento, ¿no? Mas, tudo bem. Eu falo como faço. Eu coloco as peças en el forno, en biscoito, secas, ¿no? Mas, mi gráfico de queima é deste jeito. Eu coloco de 2 a 3 horas en un patamar del forno que está en 85-90 grados. Y después que llega a el forno trabaja, ¿no? Llega tú, no sé, un minuto por 2, acho que son 2 minutos por grado, hasta llegar a 80 grados, 85, y ahí fica quieto en ese patamar, ¿no? Ligando y desligando, con todas ahí las destampadas, las toberas, se fala aquí, tampones. Los tampones del forno destampados, evaporación de agua, todo sai. Y después tampo, ¿no? Desde que comencé a hacer eso, que yo achaba que era un desperdicio de energía, las quebras de pesas fueron casi cero, ¿no? Hoy falaba eso con mi mujer. Inacreditable como una cosa trocó. ¿Y qué aconteció? Por ejemplo, hoy me levanté cedo y olí para el carro y estaba todo con agua. Claro, todo con esa garúa, ¿no? Esa agüiña. Esa agüiña va a las pesas. Uno no ve, haya que está seca. Ya estaba seca, ontem estaba seca, anteontem estaba seca. ¿Cómo hoy va a estar molhada? No, es que acontece eso, la humedad do ambiente, ¿no? Esa humedad do ambiente, ese patamar tira. Y deja la pesa sequinha, tranquila, y ahí vamos devagar. Lo que el forno, yo coloco el forno, ten 3 tips. El forno tiene como 10 programas para hacer,
biscoito daqui, biscoito dala. Mas tem um botão que fala lento, meio e rápido. Eu trabalho com esses botões, não trabalho com programador nenhum, não? Teniendo um excelente programador, não trabalho com isso. Eu gosto de trabalhar o forno, não que o forno trabalhe. Salvo em cristais, em esmalte de cristais, que é outra coisa. Então, vou assim e depois vou tranquilo. Eu não tenho apuro, o forno vai trabalhando sozinho, sobretudo quando é elétrico. Eu não tenho que estar jogando lenha, assim que posso demorar. E quanto mais lento você vai, hasta los 600 graus mínimo, tem que ir muito lento. Aí é onde empieza a transformação da cerâmica, e aí você pode dar uma aceleradinha, pero tranquilo. Não, tem que ter 10 horas, 11 horas para hacer um biscoito. Para mim. Bom, tem uma pergunta aqui. Qual temperatura é ideal para biscoito de peças em barbotina? Para todas as peças, eu queimo a 1050 graus. Barbotina, la barbotina, si eu tenho que misturar dentro do forno, vou a queimar a 1050. La barbotina que ontem ou anteontem, eu di uma aula de barbotina, a barbotina que eu preparei, essa eu gosto de ir um chiquinho mais em cima, para 1070, 1080 graus, não? Então, você vai biscoitar a 1050 graus para depois ir a 1245, a temperatura que vocês queimem, não? Bueno, en baixa temperatura, vocês sabem, el que faz baixa temperatura hasta 1080 graus, ¿no? Saben que tem que quemar sempre um chiquinho a mais para depois colocar o esmalte, ¿no? Ou seja, o biscoito muitas vezes é maior, é casi sempre, não muitas, é sempre maior o biscoito que a queima. Muitos colegas que eu não faço baixa temperatura, pero me falam que faz 1050 para ir a 1020, uma coisa assim, não? 1050 biscoitan, 1020 é o esmalte. Você tem um projeto de um forno a lenha? Sim, eu tenho meu projeto de forno, não mío, é um forno que eu fiz. Quando falo eu fiz, é que eu fiz com as mãos, não? Com um amigo Osvaldo, aí de Argentina, que eu trouxe para me ajudar. É um trabalho de pedreiro, mas eu gostei de fazer meu forno, como fiz na Nagama com esse professor coreano em Argentina. Todos os fornos de gás eu faço, com um projeto, com certeza. E o projeto, vocês vão encontrar em um livro muito legal, que tem vários fornos, que é o livro de Rodgers, que acho que o cara que mais sabia, não? Pode haver outras pessoas, mas que sabia muito de forno, de transmissão do calor, como calcular a quantidade de resistência que você precisa dentro do forno. Eso es otra de las cosas, por ejemplo, que hoy leí en el libro de Rodgers, no tocar las resistencias cuando están frías, porque la gente muchas veces quiere arrumar el forno frío. El forno tiene que ser arrumado tibio. Por eso quien es especialista en forno sabe que una resistencia Cantal en frío puede quebrar, mas no en quente. Por eso aguantan hasta 1300 grados. Y si ahí la gente pegaría, no quebra, porque dilata. Entonces, muchas veces, de muchas quemas, al dilatar, a veces salen fuera las resistencias, ¿no? Mas nunca arrumar el forno en frío, ¿tá? Eso tienen que saber. ¿Por qué pueden quebrar las resistencias? Você trabalha com forno a gás? Sí, ya respondí esa pregunta, sí. A quantos graus queima no forno a gás? A misma temperatura, 1200, no menos de 1280 grados, ¿no? Uno ahí,
Ontem estava falando César com japonês, ceramista japonês muito bom, a fala dele, que ele queimava, mas que os cones dentro de um forno que tem redução, oxidação, leña, cinza, humo, ¿no? Son para tomar como parámetro, ¿no? Eu sei que dobro o cono 10, ¿no? E quase o 11, mas essa é minha medida. Makoto, ¿no? o nome do ceramista é Makoto, o César está dizendo. Makoto, ótima fala, eu aprendi muito com ele, é um cara muito legal também. Também falo por César, não? Um cara muito legal, na verdade, e que gostei muito de sua paixão, não? Por los fornos e a construção dos fornos. Então, a ver, mais uma pergunta? Uma pergunta sobre placas. Nos fornos de placa de meia-lua, devem ficar no mesmo nível ou podem ficar em níveis, alturas diferentes? Não, podem ficar em alturas diferentes. Não tem problema. Não tem problema. Lo único que eu acho que não é muito legal é colocar, por exemplo, quando vocês vão a colocar duas placas, utilizar esto que tem 4x4 e colocar um chiquinho aqui e um chiquinho aqui. Siendo que después en las otras puntas van a colocar los 4 centímetros. Entonces aquí van a ficar apoyados 4 centímetros y aquí 2 y 2. Eu gosto de colocar uno aquí y otro más aquí para la otra placa, ¿no? Si colocan esas medias placas que son así, media y media, eu acho mais legal colocar deste jeito que colocar en un só, así. Para biscoito, dá, para esos 1050 grados. Para alta temperatura tem que ser mais meticulosos, não? Se fala. Mais caprichosos, como falar aqui. Bom, aqui uma pessoa pergunta quantos apoios as placas têm que ter, as prateleiras, né, as placas, para um forno quadrado? 3. Para forno cuadrado lleva una placa cuadrada, então, cuadrada, redonda, o que seja, tem que ter 3. Es un tripé. Olhem que los tripés de las cámaras, los tripés de... todos son 3, no son 4. Uno acha que con 4 fica más estable, mas no. Por lo menos aquí, en este triángulo que forman los soportes, va a ficar... No va a entortar, aunque vocês achem inacreditável, não vai entortar. O biscoito em forno elétrico, como se recomenda subir a temperatura? Eu falei já de isto. O biscoito eu faço 2 horas mínimo. De 2 a 3, dependendo de como esteja o clima, não? Agora já está indo embora o clima que llovia todos os dias llovia. Então, sempre fica com água o biscoito. Então, para não quebrar, para que não deforme mesmo, quando uno apila pesas no biscoito, não? Fazer esse patamar dessas horas, não? De 2 a 3 horas. 2 horas, para mim, é suficiente. Tá bom? Você pode falar um pouco sobre redução em forno a gás? Em qual temperatura se faz? Quanto tempo de redução? Fecha a entrada de ar dos queimadores? Bom, antes de você falar isso também tem. Você trabalha com engobes? Sim, eu trabalho. Você me presentearia com um projeto de forno e passe o nome do livro. O livro é Roders. Eu tenho o livro aqui do lado meu. Tenho a tampa aí. Já está muito leído este livro. Este é o livro. Está em espanhol. Tá bom? Este cara Roders escribió este libro
y otro libro que se llama Clay and Glaze for Potters, que es maravilloso también, ¿no? Mas ese hallo que no está traducido en español, así que es difícil, ¿no? Entonces, este cara fue muy estudioso, junto con otro que nombra aquí en un libro, sobre toda esa, ¿no? Esa transferencia del calor, tirar unos mitos que falan, por ejemplo, de las fumazas, de los fornos. Mas eso después vamos a hablar cuando hablemos de reducción, ¿no? Yo tengo mis cachorriños también aquí, una quita que no ladra mucho, mas cuando pasa una persona, não tem jeito. Francisco, aqui, tem uma outra pergunta, mais ou menos junto com essa. Então, quantas horas você gasta para queimar biscoito no forno a gás? Você lembra que eu tenho 2 a 3 horas que vamos a sacar desta conta, não? Tenho 2 horas, imagina, 2 horas para ese patamar de 100 grados, ¿no? Después de ahí, yo voy tranquilinho, y más o menos tengo 10 horas más. Vocês van a falar, o cualquier colega puede falar, mucho tiempo para el biscoito, tem que ser más rápido. Sí, yo sé que puede ser más rápido, mas yo no tengo prisa. Un profesor mío falou para mí un día, Francisco, porque yo quería hacer encastres, ¿no? Yo no sé si alguien experimentó encastres de pesas, cuando faz pesas mayores en torno. Yo quería hacer una forma, secar con el maçarico, colocar la otra forma, secar con el maçarico, colocar más, secar con el maçarico. Entonces, él me falou, Francisco, você tem muita pressa para entregar esta peça, porque senão você faz 1, 2, 3, deixa, de aqui a 1 dia, 2 dias, faz o encastre. Não tem que ter pressa. Então, eu faço 12 horas e muitas vezes, aunque vocês não acreditem, muitas vezes são a mesma quantidade de horas para ir a 1050 que para ir a 1250. ¿No? Porque cuando ya está biscoitada, ahí sí no tengo problema en colocar el forno al máximo, que después falamos, ¿no? Mas a quema de biscoito para mí es más difícil ainda que la quema de esmalte. Para mí, ¿no? Yo siempre falo de mi experiencia, ¿eh? No es para entrar en discusiones. Para mí dá certo, eu transmito. Você não gosta de fazer monoqueima? Qual o segredo para conseguir fazer uma boa monoqueima? No es que no goste de hacer monoqueima, ¿no? Estoy muy limitado con respecto a los esmaltes. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero un esmalte, para falar, ¿no? Por ejemplo, un esmalte craterizado, para falar. Ese que faz crateras, ¿no? Ese esmalte trabaja de un jeito. Este esmalte trabaja de otro jeito. Entonces, es muy difícil adecuar 10, 15... Aquí tengo una cratera, un esmalte que forma crateras, ¿no? Entonces, aquí, en este esmalte, por ejemplo, você sí tiene que tener en un momento un patamar, porque esto va haciendo la bolia y estourando, mas tem que ficar el esmalte cuando acabado, no tiene que cortar. Entonces, você tiene que dar un tiempo para que esto trabaje. Entonces, esto tiene un tiempo, mas este tiene otro tiempo. Entonces, es muy difícil adecuar argila, masa al esmalte. Tiene que ser un esmalte preparado exactamente para monoqueima, que vaya trabajando todo en conjunto. Y usted sabe que la argila tiene unos procesos
que en un momento van despidiendo monóxido de carbono, va desprendiendo gases, va desprendiendo coisas químicas, que aqui eu não gosto de entrar muito na química, não? Mesmo que não sou químico, eu sou ceramista, mas tive que aprender alguma coisa, não muito, mas alguma coisa tive que aprender de química, sobretudo para formular esmalte, não? Tá? É isso. Aí tem aqui uma pergunta depois. E a sua queima de alta no forno a gás, a quantos graus você queima e a quantas horas você gasta? Por que a gente está tão preocupada na quantidade de horas? Isso gostaria eu de perguntar a vocês, não? Por que a gente sempre está preocupada quanto tempo que gasta para... Quanto tempo que... Sendo que nós estamos fazendo coisas que nós gostamos de fazer, não? Não acho que... Não acho... É uma pergunta, tá tudo bem, mas eu te posso falar, eu gasto em algumas queimas, gasto para chegar a 1250 graus, por exemplo, para fazer um promédio, 1250 graus, eu posso gastar 12 horas, mais ou menos. 12 horas, quando não tenho esmaltes especiais, não? Eu estou falando de, eu tive um pedido de xícaras azuis, por exemplo. No es lo mismo, aquí voy a mostrar un esmalte, por ejemplo. No es lo mismo quemar un esmalte de este esmalte, ¿no? Que quemar este esmalte, por ejemplo, ¿no? Es un solo esmalte, este de aquí, este verde con vermelho, es solo un esmalte. Pero para dar este efecto, pues se tiene que hacer un proceso en el forno. Esto es azul. Entonces, azul yo no preciso de 30 horas para tener este azul, ¿no? Ni 20, ni 15, no es mejor por cuantas más horas ustedes gastan, ni peor. Yo sé que esto, dejando en el forno eléctrico 20 horas, va a ficar este azul. No va a acontecer nada. Puede acontecer que tire más un brillo, al ficar por más tiempo va a ficar a temperatura más alta, mas este esmalte, por ejemplo, va de cono 6, tiene una amplitud térmica muy grande, este va de cono 6 a cono 9, entonces va a ficar igualzinho, para quien gasta 12 horas como 20, ¿no? Dos preguntas. 2 minutos. 2 minutos, cualquier cosa, faço un corte aquí y seguimos falando, ok? Porque agora que se está poniendo interesante. Qual argila você usa? Eu utilizo uma argila que eu formulei e fizemos em Mineração Terranova. Mas eu não estou fazendo publicidade agora de argilas. As argilas em Brasil são todas boas. Vocês experimentem. Comprem um pacote de cada um. Experimentem qual vai melhor para vocês. Muitas vezes o que é bom para um é malo para outro. No... Dependiendo, hay con certeza César, que es alfarero, va a saber falar bien, ¿no? Quien trabaja rápido con el forno y muy molhado, quien trabaja más seco y más devagar, ahí la argila tiene que ser más dura o más branda. Cortamos e Cortamos, seguimos, ok? Tá, tem uma pessoa que perguntou que escreveu que redução